Olá, eu sou Paulo e falo com vocês aqui do Centro de Tecnologia da empresa Eurotecnic. Hoje falaremos sobre o nosso aspirador de pó e líquido e extrator de pó modelo ASP 1600. Antes de iniciarmos, gostaria de conversar com vocês e dizer que sempre é bom fazer a leitura do manual de instrução do equipamento, até que se ganhe bastante praticidade em trabalhar com ele e assim garantindo maior vida útil do seu equipamento e compensando melhor o seu investimento. Esse é o aspirador ASP 1600. Ele conta com bocal inferior para aspiração de líquidos, tomada liga e desliga para modo automático e modo start-stop, potenciômetro, que vai dar a potência do motor de extração, tomada auxiliar para ser conectado lixadeiras elétricas, sistema de sopro para usar como soprador, sistema de controle e fornecimento de ar para lixadeira pneumática, sistema de extração para pós e micropartículas de lixamento, cabo para movimentação e cabo elétrico. Esse equipamento tem 1.600 watts de potência e pode acomodar uma outra ferramenta de até 2.000 watts. Caso necessite utilizar extensões para até 20 metros, recomendamos cabo de 2,5 milímetros e acima de 30 metros, recomendamos usar cabos de 4 milímetros, sempre com as tomadas devidamente instaladas. Agora vamos falar dos acessórios que compõem o aspirador ASP 1600. Então nós temos aqui mangueira, que será usada em conjunto com a lixadeira elétrica quando for efetuar lixamento. Essa outra mangueira, ela acompanha o sistema da mangueira de ar, para ser usado com lixadeira rota orbital pneumática. Cabo extensor, escova de aspiração, bico de aspiração para frestas, sistema para aspiração de pó e líquido, articulável, certo? Aqui, nessa situação, para aspiração de pó, e movendo essa alavanca, nós vamos abrir a escova e o rodo. A escova tem a função de segurar objetos e o rodo fazer o direcionamento para o canal de aspiração. E aqui nós temos os 3 sistemas de filtragem. O filtro de espuma vai ser sempre usado para aspiração de líquidos. Fazemos a remoção desse filtro, instalamos esse filtro, que é um filtro EPA, para toda a parte de aspiração de pó, lavável e reutilizável. E esse é o saco contentor de pó. Também ele vem com um sistema de trava, onde depois de cheio você faz a extração. Agora vamos falar da instalação para a utilização do aspirador ASP 1600 para aspiração de líquidos e de pó, um pó mais estilo pó de varrição, ok? Então vamos lá. Aqui nós temos o bocal inferior. Quando eu for usar para líquido, eu destampono aqui, utilizo essa tampa para tamponar o bocal superior, ok? Eu vou engatar a mangueira usando as guias e travando ela. Nessa ponta, nós vamos fazer o quê? Vamos instalar o extensor com o acessório de aspiração, de pó e de líquido. Nesse caso, usaremos para líquido. Então, vou engatar aqui, ó, uma leve pressão. Vou ajustar
com as cerdas e o rodo e vou conectar a mangueira. Notem que esse extensor é extensível e tem uma boa área para prestar um conforto para quem for utilizar, ok? Aqui internamente, no aspirador, na aspiração de líquidos, iremos usar o filtro espuma. E agora nós vamos encaixar o filtro espuma e vocês notarão que é muito simples. Vou destravar as duas alças, retirar a parte superior. O filtro conta com duas abas. E aqui, nessa região, eu tenho o trilho. Então eu vou posicionar ele com as duas abas, do lado de dentro. Também outro sistema de segurança, a selagem e a espuma para o lado de fora. Vou encaixar até ouvir o clique. Ele conta com um sistema de boia. Então, quando você estiver aspirando o líquido, essa boia vai subir e ela vai interromper o funcionamento. Então, ele tem todo um sistema de segurança para que você possa utilizar o seu aspirador em líquidos sem que haja nenhum problema, mas sempre utilizando o filtro correto e o acessório na posição cerdas e rodo, sempre nessa posição. E a troca está aqui na alavanca, ok? Agora nós vamos modificar de extração de líquido para extração de pó de varrição, ainda usando este mesmo acessório. Mas como estamos entrando agora na área do pó, gostaria de comentar com vocês sobre esse macacão, que foi desenvolvido para o setor de lixamento. Ele tem algumas características benéficas, mas iremos falar do macacão num vídeo apropriado sobre ele. Por hoje, vamos continuar aqui com o aspirador. Então, vamos lá. Nós vamos modificar de extração de líquido com este acessório para um sistema de aspiração de pó de varrição com este acessório. Então, qual é o meu primeiro passo? Desconectar a mangueira do bocal inferior. Remover a tampa do bocal superior e tamponar o bocal inferior, ok? Aqui no bocal superior já está instalado o filtro de armazenamento de pó de varrição, certo? Vou abrir o aspirador, vamos colocar para cá. Vou, então, remover o filtro de espuma, lembrando, filtro de espuma para líquido. Para linha de pó, filtro EPA. Esse filtro ele é lavável e reutilizável. Lavou, deixou secar, instala novamente para poder trabalhar. Lembrando, vedação para o lado de dentro e as travas para o lado de dentro. Encaixo novamente até ouvir o clique. Clicou, está encaixado, ok? Vamos posicionar novamente a parte superior, fechar as travas, instalar a mangueira no bocal superior e travar, ok? Novamente, eu vou usar o botão na posição 1, ligado direto. E também vou controlar a potência do motor aqui no potenciômetro, ok? Detalhe deste acessório: no momento de pó de varrição, eu vou desabilitar as cerdas e o rodo. Então, ó, dei um clique, desabilitei para que o pó venha direcionado e não tenha a cerda aqui para diminuir a aspiração, ok? Agora a gente vai mostrar a instalação para quando nós formos utilizarmos o processo de lixamento. Lixadeira elétrica e lixadeira pneumática.
Vamos começar com a instalação da lixadeira elétrica. Agora o aspirador, ele vai contar um sistema a mais de filtragem. Então nós vamos, para facilitar, vamos desconectar a mangueira, certo? E vamos lá. Aqui na parte superior, nós vamos ter o sistema do saco coletor, ok? Mas agora, nós vamos abrir a caixa contentora. O filtro EPA já está instalado. Nós deixamos a parte do pó de varrição. Porém, agora aqui na caixa contentora, nós vamos ter mais um sistema de filtragem. Vai aspirar, passar pelo saco coletor. Aqui no coxo coletor, nós vamos colocar água. E por que nós vamos colocar essa água? O pó do lixamento são partículas entre nanométricas e micrométricas. São partículas de tamanho muito pequenas. Então, para assegurar que vai haver o isolamento do sistema de exaustão, das hélices e comandos elétricos e eletrônicos, o pó vai passar um sistema de filtragem maior, segurar partículas maiores no saco coletor. Ele vai ser direcionado aqui para a lâmina de água, que vai estar aqui dentro, vocês vão colocar, e depois ele vai passar pelo filtro EPA, para depois ter a saída de exaustão do ar do aspirado aqui nas janelas laterais. Voltando aqui a água, existe um volume máximo. Aqui nessa região, vocês vão identificar o volume máximo de água. Então, quanto eu vou colocar aqui? Um volume um pouco abaixo do máximo, ok? E no final do processo meu de lixamento, eu vou fazer a remoção dessa água, a limpeza da caixa, a limpeza do filtro EPA e a limpeza do saco coletor. Tudo muito simples. Então, nesse momento, a gente só está mostrando a instalação. Na sequência do vídeo, nós vamos estar fazendo aspiração do líquido, aspiração do pó de varrição e aspiração do pó de lixamento. Mas vamos falar da parte de instalação. Então, filtro EPA instalado, vamos considerar que tem água aqui, filtro de saco coletor instalado. Vamos fechar o aspirador, novamente, travar a tuba, e o meu bocal de extração de líquido já está fechado. Ok? Vou conectar a mangueira de extração de pó aqui na parte superior e travar ela. Essa é a lixadeira rota orbital elétrica, ok? Essa lixadeira possui órbita de 5 polegadas, mas vamos falar mais precisão sobre ela no próximo vídeo. Cabo elétrico. Então eu vou conectar o cabo elétrico na lixadeira e nota que ela dá um clique quando você instala. Vou instalar a tomada, ok? O aspirador já está devidamente ligado na energia elétrica. E lembrando, se eu posiciono no 1, o aspirador fica ligado o tempo todo. Porém, agora nós vamos ter a intermitência, provocada pelo acionamento e desacionamento da lixadeira. Então, para que o aspirador não fique ligado o tempo todo, nós vamos colocar na posição 2. Na posição 2, nós temos o Start-Stop. Coloquei na posição 2, eu já transferi energia para essa tomada da lixadeira. Vou ligar a lixadeira, ela vai acender os LEDs, e aqui eu vou determinar menos velocidade e mais velocidade. Quando eu acionar a lixadeira, o aspirador vai entrar em funcionamento. Quando eu desacionar a lixadeira, ele vai permanecer ligado por um tempo em torno de 10 segundos para fazer a remoção do pó da mangueira. Então vamos lá, ó. Posição 2, vou acionar aqui, ó, lixadeira ligada, vou deixar uma velocidade baixinha, ok? E a minha velocidade do motor também vou deixar baixa por causa do ruído. Então vamos lá.
Entrou em acionamento, vou desacionar a lixadeira. Então, vou soltar a lixadeira. Soltei. A lixadeira parou. O aspirador vai entrar, vai desacionar num prazo de aproximadamente 10 segundos. Entrou em modo de repouso. Vou acionar novamente a lixadeira. Acionei a lixadeira novamente e vou desacionar a lixadeira. E aí, mais 10 segundos aproximadamente, ele vai entrar em modo de repouso. Ok? Agora que nós mostramos o funcionamento do aspirador e extrator de pó com a lixadeira elétrica, nós vamos falar agora de como nós vamos instalar com lixadeira rota-orbital pneumática, certo? Então vamos lá. Eu vou desligar a lixadeira elétrica, vou remover o cabo de energia. Já vou desconectar essa mangueira. Essa lixadeira pneumática rota-orbital, ela também possui uma órbita de aproximadamente 5 milímetros. Porém, nas lixadeiras rota-orbitais, é muito comum você entender a órbita dela com medidas em polegadas, ok? Aqui eu tenho, então, a mangueira de extração de pó e aqui a mangueira pneumática, certo? Então eu vou conectar a mangueira de extração de pó no bocal superior e vou travar ela. Está travado. Aqui é a entrada de ar. Vou conectar aqui no ar comprimido. Já vou vir com o meu ar comprimido da rede. Vou conectar aqui na central para receber o ar. Certo? O meu botão não vou usar na posição 1, também na posição 2, Start Stop. Então vamos lá. Vou acionar a lixadeira. Vai acionar o extrator de pó. Quando eu soltar, mais 10 segundos, ele vai desligar. Novamente, ó, pela intermitência, vou acionar a lixadeira pneumática. Vou abaixar um pouquinho a velocidade dela, para ela ficar menos ruidosa. Acionado, aqui eu controlo a potência. 10 segundos, ele vai entrar em modo de stand-by. Lembrando que quando nós estamos fazendo lixamento, nós vamos partir desde um grão de lixa, grão 40, até um grão de lixa 8000. Todo lixamento, ele gera pó com diâmetros maiores ou até os menores, que sai do micrométrico até o nanométrico. Por causa do tamanho da partícula, é muito importante sempre lembrar do reservatório de água aqui embaixo. Então, 3 sistemas de filtragem: saco coletor, sistema de água, filtro EPA. Fazendo dessa forma, o seu equipamento terá maior durabilidade. Quanto mais um equipamento dura, melhor é o seu investimento.